A mitologia nórdica é uma das mais conhecidas da história da humanidade. Eu acho que no quesito popularidade ela só perde para a mitologia grega. E com toda certeza você conhece pelo menos um elemento dessa mitologia. Ou vai me falar que nunca ouviu falar do Thor, do Odin, das runas nórdicas, do Loki, entre outros exemplos. E nesse sentido, para iniciar nosso mês de mitologias, falaremos das criaturas da mitologia nórdica. E os vídeos desse mês seguirão o seguinte padrão. Na primeira parte eu vou apresentar o panteão com os principais deuses, e na segunda, as criaturas mais intrigantes que eu achei por aí. Então, se você gosta desse tema de mitologias, deixe o seu like, o seu comentário, sua inscrição no canal e seu hype no vídeo. E caso queira ajudar o canal a crescer ainda mais, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. Então bora começar a navegar nas águas nórdicas. Na mitologia nórdica, os deuses nórdicos são divididos basicamente em dois grupos, que são os Aesir, deuses de Asgard e aliados de Odin, e os Vanir, que são os deuses da natureza e os mais good vibe. Mas se você jogou o novo Bom de Guerra, você sabe disso melhor do que ninguém. E nesse tópico do vídeo, eu separei alguns nomes e vou falar de forma resumida deles. Até porque não é o foco principal do vídeo, mas caso os senhores quiserem um vídeo completo focado exclusivamente na mitologia nórdica, eu posso fazer. Então comentem aí. Dito isso, vamos começar pelos Aesir, falando primeiramente do pai de todos. Odin é considerado o deus supremo da mitologia nórdica. Conhecido como o pai de todos, ele é associado à guerra, à morte, à sabedoria, à poesia, às runas e ao êxtase. Representado como um velho de barba grisalha, com um chapéu pontudo, um olho só e acompanhado por dois corvos, conhecidos como Hugin e Munin, Odin é o governante de Asgard e o líder dos deuses Aesir. E montado em seu cavalo de 8 patas, Sleipnir, ele liderava os guerreiros mortos em batalha, que eram conhecidos como Jotnar, e eles habitavam Valhalla, que é basicamente um paraíso nórdico para quem morre com honra nas batalhas, e o seu culto era restrito a guerreiros e reis. Apesar da alcunha de Deus Supremo, ele era menos popular entre o povo comum, e ele aparece em diversos textos mitológicos, como a Edda em prosa e a Volund Saga, e protagoniza o Ragnarok, onde é devorado pelo lobo Fenrir. E como eu disse, apesar do status elevado, seu culto não era amplamente disseminado pelos nórdicos, sendo ofuscado por deuses como Thor, que inclusive é o próximo da lista. E como todos vocês devem saber, o Thor é o deus do trovão da mitologia nórdica, conhecido por sua força descomunal, seu martelo mágico Mjolnir e sua luta constante contra os gigantes. Filho de Odin e Jord, Thor era adorado por camponeses como protetor da humanidade, além de deus das tempestades e da fertilidade, sendo um dos deuses mais populares da era viking. Ele percorria os céus em uma carruagem puxada por bodes e habitava o grande salão de Bilsknir, em Turdinhai. Cara, só fazendo um corte no vídeo rapidão, os nomes dos bagulhos da mitologia nórdica é muito complexo de falar. Eu vou ler o nome e a maioria deles eu não tenho ideia de como falar, então eu peço perdão se a pronúncia estiver errada, me corrijam aí nos comentários. Ele era temido por sua brutalidade nas batalhas e amado por sua coragem, tendo protagonizado mitos famosos como o resgate do seu martelo roubado, o confronto com o gigante Hrungnir e a pesca da serpente Jormungandr, que também seria sua rival final durante o Ragnarok, onde ambos morreriam. E o nome de Thor deu origem à palavra Thursday, que é quinta-feira em inglês. E o seu culto foi símbolo de resistência pagã contra a cristianização. E depois de falar de Odin e Thor, é praticamente obrigatório falar do Loki, que apesar de não ser um deus e sim um gigante, eu acho importante fazer essa menção. Loki é uma figura complexa da mitologia nórdica, conhecido tanto por sua astúcia quanto por seu papel ambíguo entre os deuses. Embora não seja considerado exatamente um deus, ele faz parte do panteão e é filho de gigantes, o que o coloca entre dois mundos. É descrito como trapaceiro capaz de mudar de forma e sexo, sendo responsável por causar tanto problemas quanto soluções para os deuses. Loki também é pai de criaturas monstruosas, como Fenrir, a serpente Jormungandr e a deusa Hel, e o seu envolvimento em tramas e enganos o torna central em diversas narrativas, culminando em sua traição definitiva aos deuses durante o Ragnarok, onde liderará as forças do caos. E segundo a história, após causar a morte de Baldur, Loki é capturado e punido com sofrimento eterno até o fim do mundo. E falando em Baldur, ele é o próximo.
Balder, também conhecido como Baldur, é uma divindade da mitologia nórdica associada à sabedoria, justiça e beleza, sendo um dos deuses mais amados de Asgard. Filho de Odin e Frigga, ele era casado com a deusa Nanna e era pai de Forset, e a sua morte marcou um dos eventos mais trágicos da mitologia. Após uma série de pesadelos premonitórios, Frigga, a sua mãe, tentou protegê-lo, fazendo todos os seres jurarem de não lhe causarem mal, mas acabou esquecendo do visco. E Loki, disfarçado, usou essa planta para enganar o deus cego Holder e fazê-lo matar Baldur com uma flecha. Quando os deuses tentaram trazê-lo de volta, ela impôs que todos chorassem por ele, mas Loki se recusou, impedindo assim a sua ressurreição. No entanto, Baldur era destinado a retornar após o Ragnarok, para governar o novo mundo que surgiria após o fim dos tempos. Tyr é uma das mais antigas e respeitadas divindades da mitologia nórdica, associado ao combate, à justiça, à luz e aos juramentos. Considerado precursor de Odin como deus da guerra, Tyr é famoso por seu sacrifício. Ele perdeu a mão direita ao colocá-la na boca do lobo Fenrir como uma garantia para que os deuses pudessem acorrentá-lo, e isso o tornou símbolo de coragem e honra entre os Aesir. O seu símbolo é a lança, que representa tanto a guerra quanto a justiça, e ele também está associado à runa Tiwaz, que é usada em contextos relacionados à verdade e à lei. Heimdall é o vigilante dos deuses na mitologia nórdica, filho de Odin e de 9 mães, e ele é o encarregado de guardar a ponte Bifrost, que conecta Asgard a Midgard, ou seja, a Terra. Dotado de sentidos sobre-humanos, ele ouve a grama crescer, enxerga por grandes distâncias mesmo no escuro e quase não precisa dormir. E ele vive no alto de Asgard, no monte Himinbjorg, montando seu cavalo Gulltoppr e empunhando o poderoso chifre Gjallarhorn, que soará o Ragnarok. Além disso, simbolizando a riqueza, ele possui dentes de ouro. E uma curiosidade é que Heimdall é inimigo mortal de Loki, com quem está destinado a lutar até a morte no fim dos tempos. Bragi é o deus nórdico da poesia e da música. Ele é filho de Odin e Frigga e é considerado o patrono dos bardos e trovadores. Casado com Iduna, a deusa responsável pela juventude eterna dos deuses, Bragi era conhecido por sua sabedoria e eloquência. Holder, também conhecido como Hod ou Holdur, é um deus cego, filho de Odin e Frigga e irmão de Baldur. Ele é conhecido principalmente por ter matado seu próprio irmão de forma trágica e involuntária, como eu disse anteriormente. E após o incidente, Holder foi morto por Vali, que era outro filho de Odin, que nasceu com a única missão de vingar Baldur. Mas em algumas versões alternativas do mito, Loki nunca aparece, e Holder mata Baldur com uma punhalada. E essa entidade representa aspectos sombrios da mitologia nórdica, como a cegueira, o inferno e a escuridão. Hermodir, também filho de Odin e Frigga, é o deus da comunicação e da coragem na mitologia nórdica, sendo também considerado o mensageiro dos deuses e responsável por conduzir as almas humanas ao submundo. E após a morte do seu irmão Baldur, ele se ofereceu para viajar até o reino de Hel e pedir sua libertação. E montado no cavalo de 8 patas Sleipnir, ele enfrentou uma jornada perigosa até Nilfheim e implorou a Hela que libertasse Baldur. E aí ela concordou com a condição que todos chorassem por ele, mas aí Loki não chorou e aquela velha história que eu falei antes. Vidar é um dos filhos de Odin com a gigante Gridir, e na mitologia nórdica é conhecido como deus da vingança e símbolo das forças da natureza indomável. Reservado e extremamente forte, Vidar tem como principal propósito vingar a morte do seu pai durante o Ragnarok, e ele realiza isso enfrentando o lobo Fenrir e o matando ao rasgar sua mandíbula com um sapato feito de sobras de couro acumulado ao longo do tempo. E após a batalha final, Vidar é um dos poucos deuses que sobrevive, resistindo inclusive até as chamas do gigante Surtur. Vali é filho de Odin com a gigante Rind, e ele nasceu com a missão específica de vingar a morte de Baldur matando Holder, o deus cego. Vali também é destinado a sobreviver no Ragnarok para preservar a cultura e a continuidade dos deuses vikings. E simbolicamente, Vali representa a luz crescente dos dias que se aproximam da primavera, e por isso costuma ser apresentado como um arqueiro, associando seus raios de luz com flechas. E após a cristianização dos povos germânicos, ele foi sincretizado com São Valentim, ou seja, o santo que representa o amor e o dia dos namorados. Uller é o deus nórdico da caça, justiça, inverno e também patrono da agricultura. Ele é filho de Sif
chefe e enteado de Thor, tendo como pai o gigante Orvadil. Ele é um arqueiro e esquiador excepcional e vive em Idalir, um lugar ligado à natureza e à caça. E apesar da sua importância, ele não tem muitos mitos detalhados e seu culto acabou sendo esquecido com o tempo, embora seu nome ainda apareça em registros na Noruega e na Suécia, o que indica que antigamente ele já foi bem conhecido. Vi e Vé são irmãos de Odin e são filhos de Bor e Blesta, e juntos esses três irmãos são responsáveis por criar o mundo a partir do gigante primordial Ymir. Eles também criaram os primeiros humanos Ask e Embla, formados a partir de duas árvores encontradas na praia e dando início à humanidade. E os nomes Vi e Vé têm alguns significados interessantes. Vi significa vontade em nórdico antigo, enquanto Vé está ligado à ideia de sagrado ou santuário. E para finalizar, vamos falar de Frigga. Frigga é a deusa-mãe do clã Aesir na mitologia nórdica, esposa de Odin e mãe de vários deuses importantes, como Baldur, Hoder e Hermodir, e em algumas outras versões também é mãe de Tyr e Heimdall. Ela representa a fertilidade, o amor, a união e a proteção das famílias. Além disso, ela é uma das únicas deusas que podem se sentar no trono de Odin. Mas agora, creio que já falamos muito dos deuses Aesir. Hora de mudar de lado e falar dos Vanir. Njord é o deus Vanir dos mares, dos ventos, da fertilidade e é associado à prosperidade. Pai de Freya e Freyr, ele é um deus pacífico e protetor dos pescadores e caçadores, que lhe prestavam homenagens com oferendas nas florestas. Frey, também chamado de Freyr, é um dos principais deuses Vanir na mitologia nórdica, associado à fertilidade, prosperidade, agricultura, casamentos e paz. Ele é filho de Njord e irmão gêmeo de Freya, e é retratado sendo uma figura bela e viril, além de governar o reino de Alfenheim. Freya é uma deusa ligada ao amor, à fertilidade, à beleza, à magia, à guerra e à morte. E como eu disse anteriormente, ela é filha de Njord e irmã de Frey. Além disso, ela era a líder das Valquírias. Odur é conhecido como esposo de Freya e pai de Rinos e Germani. Ele é descrito como um deus viajante responsável por guiar a carruagem do dia pelos céus, o que o mantém distante de Asgard e faz com que Freya chore lágrimas de ouro em sua ausência. E com isso eu termino a primeira parte do vídeo com o panteão dos principais deuses nórdicos. E tinha muito mais deuses que eu separei, porém eu tive que dividir para não ficar muito grande o vídeo. Mas como eu disse, se vocês tiverem interesse em um vídeo exclusivo de mitologia nórdica, eu posso trazer mais informações. Agora vamos para o que todo mundo estava esperando, as criaturas mitológicas. Eu vim interromper o vídeo rapidinho para fazer um aviso. Na mitologia nórdica existem várias raças com personagens específicos que são bem importantes naquela cultura. E as raças mais importantes são os anões, que ao todo eu achei 100 nomes, os elfos, que eu achei 10 nomes, e os gigantes, que eu achei 48 nomes. Porém, pro intuito do vídeo eu não vou falar deles, até porque todo mundo sabe o básico dessas raças pela cultura pop em geral. E como eu disse antes, eu posso até trazer um vídeo mais informativo e histórico da cultura nórdica. É só vocês comentarem aí, e se os comentários tiverem bastante like e bastante comentário falando isso, eu vou trazer. Dito isso, vamos prosseguir com os monstros nórdicos. E para começar bem as criaturas, nada melhor que falar dos Na mitologia nórdica, Arvak e Alasvit são cavalos que puxam a carruagem do sol da deusa Sol. Arvak, cujo nome significa aquele que acorda cedo, e Alsvit, que significa o mais rápido, correm incansavelmente pelo céu todos os dias, trazendo a luz do amanhecer. Suas crinas são responsáveis pelo brilho do sol, enquanto o calor vem da própria deusa Sol, que guia a carruagem segurando os cavalos com firmeza. E eles são frequentemente perseguidos pelos lobos Skoll e Hati, que querem devorar o sol e a lua.
Granny é o cavalo de Sigurd, escolhido com a ajuda do próprio Odin disfarçado de velho. Durante a saga dos Volsungos, Sigurd é guiado até um cavalo especial que não foge das águas do rio Búzios como os outros. E esse animal é Granny, descendente direto de Sleipnir, o cavalo de 8 patas de Odin. E por sua linhagem divina, Granny se torna o fiel companheiro do herói nas batalhas e jornadas. Gullfaxi, cujo nome significa juba dourada, é um cavalo originalmente pertencente ao gigante Hrungnir, e após a morte do gigante em uma batalha contra Thor, o cavalo foi dado como recompensa ao jovem Magni por tê-lo salvado. Gullfaxi é conhecido por sua incrível velocidade, sendo capaz de correr com agilidade tanto em terra quanto no ar e na água, mas ele continua sendo mais lento que o Sleipnir. Gulltopp é o fiel cavalo de Heimdall, conhecido por sua força e velocidade excepcionais. Gulltopp tem a habilidade de voar mesmo sem possuir asas, o que o torna um dos animais mais impressionantes do panteão nórdico. E é basicamente um Pégasus da mitologia grega sem asas. Skinfaxi e Hrimfaxi são cavalos que puxam as carruagens do dia e da noite, respectivamente, e seus nomes refletem suas naturezas opostas. Skinfaxi significa juba brilhante, pois sua crina espalha luz pelo céu e pela terra ao amanhecer. Já Hrimfaxi, que significa juba de gelo, deixa cair orvalho e umidade enquanto cavalga pela escuridão noturna. E esses dois cavalos são essenciais para o ciclo do tempo no cosmos nórdico. Agora vamos falar do cavalo mais brabo de todas as mitologias. Sleipnir é o cavalo lendário de Odin, e ele é conhecido por ter 8 patas e uma velocidade sobrenatural. Com uma cor cinza, ele era capaz de cavalgar pelo céu, pela terra, pelo mar e até pelo mundo dos mortos. E Sleipnir nasceu de uma situação no mínimo inusitada, quando um gigante construtor estava quase terminando a muralha de Asgard com a ajuda do seu cavalo Svaldfari. E Loki então se transformou em uma égua para afastar o animal e impedir a conclusão da obra. E dessa união nasceu Sleipnir, que Loki posteriormente entregou a Odin como montaria. E para finalizar os cavalos, falaremos do pai de Sleipnir. E como eu disse anteriormente, Svadilfari é um cavalo que foi progenitor, juntamente com Loki, sob a forma de uma égua do cavalo de 8 pernas de Odin. E sim, o Loki deu para um cavalo, ou seja, o Loki é tipo o Carlinhos nórdico. Carlinhos engoliu 4 litros de... Mas brincadeiras à parte, vamos passar para as próximas criaturas. E depois de falar dos cavalos, vamos falar dos lobos. E eu gosto muito de lobo, cara, tanto o animal normal quanto os mitológicos. Então essa parte do vídeo vai ser bem da hora de falar, vamos lá. Fenrir é um lobo monstruoso e aterrorizante nascido da união de Loki com a giganta Angrboda. Desde cedo, os deuses perceberam que ele representava uma ameaça, já que estava destinado a matar Odin durante o Ragnarok. E os deuses tentaram acorrentá-lo várias vezes, mas ele sempre escapava, até que usaram uma corrente mágica forjada pelos anões, que chamava Gleipnir. E essa corrente foi feita com ingredientes impossíveis, como sons de um passo de um gato. E preso por séculos, Fenrir aguarda o momento da sua vingança. Quando chegar o Ragnarok, ele se libertará com tanta força que abrirá tanta boca, tocando o céu e a terra, que devorará o próprio Odin. No entanto, durante o Ragnarok, ele também encontrará seu fim, sendo eliminado pelas mãos de Vidar, assim como eu disse anteriormente na parte dos deuses. Geri e Freki, cujos nomes significam o guloso e o voraz, são fiéis companheiros de Odin, e após cada batalha é comum vê-los ao lado do pai de todos, devorando os corpos dos guerreiros mortos no campo de batalha, como verdadeiros ceifadores do caos. Odin não come carne, ele se alimenta exclusivamente de hidromel, deixando todo o banquete para os seus lobos. Hati, cujo nome significa odioso, é filho de Fenrir e neto de Loki. E durante todas as noites, Hati persegue a lua incansavelmente pelo céu, enquanto seu irmão Skoll faz o mesmo com o sol. E os eclipses lunares seriam um sinal de que ele quase alcançou seu objetivo. É dito que durante o Ragnarok, Hati finalmente capturará a lua e a destruirá com suas presas, espalhando sangue pelo céu e mergulhando o mundo no caos. O Lobo de Ferro é uma criatura da mitologia lituana
lituana, associada diretamente à fundação da cidade de Vilnius. Segundo a história registrada nas antigas crônicas lituanas, o grão-duque Gediminas, após caçar um bisão na floresta sagrada, teve um sonho no mínimo estranho. No topo de uma colina, um lobo gigante feito de ferro uivava com força de centenas de lobos. E intrigado com a visão, o Gediminas buscou a ajuda de um sacerdote pagão, que revelou que o lobo simbolizava uma poderosa cidade que ele deveria fundar ali mesmo, uma capital destinada a ecoar sua glória por todo o mundo. E para finalizar os lobos, vamos falar de Skoll. Skoll é um lobo gigante que persegue a deusa do sol, que ironicamente também chama Sol, e ele tenta devorar sua carruagem puxada pelos cavalos que eu falei anteriormente. Ele representa uma ameaça constante à luz do dia. E como eu disse antes, Skoll é filho de Fenrir e irmão de Hati, e ambos estão destinados a alcançar suas presas devorando o sol e a lua no início do Ragnarok. E com isso nós terminamos as criaturas que pertencem a uma raça específica na mitologia nórdica. E agora vamos falar de alguns monstros que não possuem uma raça em si. São exemplares únicos da sua espécie. Hugin e Munin são os corvos de Odin, representando respectivamente o pensamento e a memória dele. Eles voam todos os dias por Midgard, coletando informações e notícias para o deus, que assim mantém seu conhecimento e sabedoria. E essa relação entre Odin e seus corvos aparece em várias fontes antigas, onde os corvos são descritos empolerados nos ombros de Odin, prontos para relatar tudo o que viram e ouviram. E a conexão entre Odin e os corvos é tão forte que ele é conhecido como Deus Corvo. A Umbla é uma vaca primordial nascida do gelo derretido, considerada a fonte da vida e um símbolo de fertilidade. E enquanto ela alimentava o gigante Ymir com seus 4 rios de leite, ela própria lambia o gelo salgado. E dessa ação surgiu Buri, o primeiro deus, cuja linhagem gerou Bor e posteriormente Odin, Vi e Vé. Os Draugr são mortos-vivos que habitam os túmulos de guerreiros vikings e continuam a usar seus próprios corpos após a morte. E eles também levam o nome de aquele que caminha novamente. Além disso, eles são vistos como guardiões de tesouros enterrados com os mortos, protegendo com fúria seus tesouros até o fim. E a palavra Draugr originalmente significava fantasma no nórdico antigo, e havia uma distinção dos que vinham da terra e os que surgiam do mar, como se fosse uma separação entre pessoas que morreram no mar e pessoas que morreram na terra. Garmi é um cão monstruoso que guarda os portões do reino da deusa Hel. Descrito como um animal feroz e ensanguentado, ele aparece em poemas como Baldur's Draumar e é associado a muitos eventos no mundo nórdico, inclusive ao Ragnarok. E nesse evento, Garm se liberta de suas correntes e trava um combate mortal com o deus Tyr, onde ambos acabam morrendo no final. E também há algumas controvérsias entre estudiosos sobre sua identidade, com alguns sugerindo que Garm e o lobo Fenrir possam ser a mesma criatura, já que ambos compartilham características como a fúria, o aprisionamento e o envolvimento direto no Ragnarok. Porém, os textos não deixam claro se realmente é o mesmo ser ou apenas representações distintas de uma ameaça canina no mundo nórdico. Gullinburst é um javali dourado criado pelos anões Brok e Eitri, que foi criado devido a uma aposta com Loki. Forjado a partir de uma pele de porco lançada na fornalha, ele possui cerdas brilhantes que iluminam a escuridão e foi presenteado ao deus Frey, que eu falei lá atrás durante os Vanir, e ele o usou como montaria em diversas versões dos mitos nórdicos. Heirun é uma cabra mítica que vive no telhado de Valhalla, alimentando-se das folhas da árvore Yggdrasil, e de suas tetas jorra um hidromel sagrado, que é coletado e servido diariamente aos guerreiros mortos, e aos demais deuses que frequentam os salões de Odin. Agora vamos falar do cobrão. Jormungandr, também conhecida como a serpente de Midgard, é uma serpente gigantesca, filha de Loki com a gigante Angrboda, irmão de Fenrir e Hela. E quando foi lançada ao oceano por Odin, ela cresceu tanto que circundou toda a terra e passou a morder a própria cauda. E essa serpente colossal é o maior inimigo de Thor, com quem travará um confronto mortal durante o Ragnarok. Confronto esse que vai acabar nos dois indo de Vasco. O Kraken é uma criatura marinha colossal descrita como uma lula gigante com tentáculos capazes de destruir embarcações. E acredita-se
que ele habitava o mar da Noruega e causava pânico entre os marinheiros. Mas é só isso mesmo, eu acho que todo mundo já conhece o Kraken, né? Os Landvaetir são espíritos da terra, venerados como guardiões da natureza e frequentemente homenageados em rituais da religião Azastru. Considerado protetores das terras, a sua presença era tão respeitada que os vikings precisavam remover as figuras de dragões de seus navios quando se aproximavam da Islândia. Tudo isso para não assustá-los. Nidhogg é um dragão ou serpente colossal que habita Niflheim, também conhecido como Mundo Inferior, e ele rói incansavelmente as raízes da árvore Yggdrasil, numa tentativa de destruí-la, além de se alimentar de cadáveres. E durante o Ragnarok, a criatura subirá à superfície levando os mortos para a batalha final. Ratatosk é um esquilo que habita a árvore do mundo, e ele tem um papel curioso dentro da mitologia nórdica. Corre constantemente do topo até as raízes da árvore, levando mensagens maldosas e insultos entre a águia Hasvelgir, que vive no topo, e o dragão Nidhogg, que eu falei anteriormente, que vive embaixo. Ou seja, é só um esquilinho babaca que adora plantar uma discórdia. Saerinir é o animal mágico que é o cozinheiro dos deuses, e basicamente ele se cozinhava num caldeirão sagrado. O mais intrigante é que todo dia ele ressuscitava depois de cozinhar a si mesmo. Isso garantia comida farta e renovada para os deuses. As Silks são criaturas mitológicas do folclore das Ilhas Faroé, que ficam localizadas na Islândia, mas também se expandiu para a Irlanda e para a Escócia. Elas são conhecidas por viver como focas no mar, e essas focas se transformam em humanos quando retiram suas peles, e a origem dessa criatura varia conforme a lenda. Alguns acreditam que as Silks são almas de afogados, outras falam que são anjos caídos, e algumas outras falam que são humanos punidos com maldições. A Hafigufa é descrita nas sagas nórdicas como um enorme monstro marinho que vivia nas águas frias da Islândia e da Groenlândia, e segundo relatos antigos, ela podia engolir navios, baleias e qualquer coisa que chegasse perto, ficando parada na superfície com a boca aberta, um comportamento que fazia muitos confundirem sua mandíbula com rochedo. Então os caras chegavam lá de boa pra atacar o navio e vapo, foi de base. E alguns textos antigos diziam que a criatura usava uma isca parecida com vômito para atrair peixes e capturá-los só de uma vez. E com o passar do tempo, a Hafigufa passou a ser associada a outras criaturas lendárias, como Limbakir e o Kraken que eu falei anteriormente. Lembra do Ratatosk? Até que eu falei que ele levava os insultos do Nidhogg, que ficava na base da Yggdrasil e tals, e que ele levava esses insultos pra uma águia. Então, vamos falar dela agora. Na mitologia nórdica, Hasvelgir é um gigante capaz de se transformar em uma águia. E como eu disse anteriormente, ele vive no extremo norte do mundo, no limite de todos os céus. E ele é o responsável pelos ventos. E cada vez que ele bate suas asas, o ar começa a soprar pela terra. Ao contrário dos outros deuses, a carruagem de Thor não era puxada por cavalos, mas sim por duas cabras, chamadas Tangijord, que significa aquele que range os dentes, e Tangister, que significa aquele que tem falhas nos dentes. E além de transportarem o deus do trovão, essas cabras tinham uma função em comum. Elas serviam como alimento. Thor podia abatê-las e comer desde que preservasse os ossos, pois assim elas ressuscitavam no dia seguinte para continuar puxando sua carruagem. Nossa, cara, na moral, que vida escrota e deprimente que esses bichos tinham. Puxava carroça o dia inteiro pelo mundo nórdico inteiro e ainda servia de alimento pro cara. E o Thor se revelando sempre o babaca de sempre. As Nornas são uma classe interessante de seres místicos femininos dentro da mitologia nórdica, frequentemente descritas como tendo o poder de tecer e até mesmo controlar o destino. E elas são basicamente isso, deusas do futuro, do presente e do passado, que conseguem controlar o destino de todos os mortais e dos deuses, muito semelhante às irmãs do destino da mitologia grega. No inglês antigo, a palavra mer, ou mara no nórdico antigo, não se referia a uma égua, mas sim a um monstro ou duende. Ele vem de maer, que por sua vez veio do proto-germânico maron, com origem no latim mora, que por sua vez significa íncubo. E por conta disso, no início do século XIV, o termo pesadelo era usado para descrever um espírito maligno, muitas vezes feminino, que
atacava as pessoas durante o sono, causando sensações de sufocamento e terror. E esse conceito mais tarde se transformou no significado atual da palavra. No folclore germânico e nórdico, a Hultra ou Hulter é descrita como uma mulher de beleza marcante que habita as profundezas das florestas. E ela está profundamente ligada aos espíritos da natureza. Com o passar do tempo, ela passou a ser vista como uma figura perigosa, que usava a aparência sedutora para atrair jovens até tocas escondidas, onde revelava sua verdadeira forma monstruosa e, na maioria das histórias, levava suas vítimas à morte. Fosse-Green é um espírito aquático do folclore escandinavo, geralmente ligados a rios e cachoeiras. E ele é famoso por sua habilidade como violinista, dominando os sons das florestas, do vento e da água. E algumas tradições dizem que ele pode ensinar essa arte a seres humanos, desde que receba oferendas específicas, como cabras brancas ou um carneiro defumado em dias específicos. E visualmente, o Fosse-Green é descrito como um homem elegante, mas com roupas simples feitas de elementos da natureza. E enquanto algumas histórias o mostram como inofensivo, outras dizem que ele é parecido com as sereias da mitologia grega, e que ele podia atrair suas vítimas para a perdição, tanto homens quanto mulheres. E eu acho que as Valquírias são uma das criaturas mais famosas da mitologia nórdica, e por isso eu vou resumir bastante elas. As Valquírias, cujo nome significa escolhedoras dos mortos, são espíritos femininos que servem ao deus Odin, e a sua principal função era acolher os guerreiros mortos em batalha e levá-los aos salões de Valhalla, onde esses heróis passariam a eternidade. E no campo artístico, elas eram geralmente retratadas como belas donzelas. E para finalizar o vídeo de vez, falaremos dos Trolls. Os Trolls são criaturas místicas do folclore escandinavo e são descritos de diversas formas. Alguns são gigantes e horrendos, semelhante a ogros, enquanto outros lembram pequenos duendes. Eles vivem em florestas, montanhas ou cavernas, e geralmente são retratados como seres maldosos, estúpidos e com cauda. Além disso, caracterizam-se por orelhas e narizes enormes, além de uma vulnerabilidade pela luz do sol, que faz eles virarem pedras. E quando ouvem sinos da igreja, eles ficam paralisados. E com os Trolls a gente finaliza o vídeo da mitologia nórdica. Hora de irmos para as considerações finais. E esse foi o conteúdo de hoje, pessoal. E esse vídeo inicia o nosso mês das mitologias. Falaremos em seguida da mitologia grega, da hinduísta e finalizaremos com a mitologia mesopotâmia. Mas caso vocês curtam bastante essa temática, eu posso estender para mais mitologias. Conteúdo é o que não vai faltar. Mas é isso. Se você gostou, deixe seu like, o seu comentário, sua inscrição no canal e seu hype no vídeo. E caso queira ajudar o canal a crescer ainda mais, faça sua doação no LivePix do canal no comentário fixado. Por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo.